Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre vocês, sobre mim, sobre nós neste dia. Deus seja louvado, meus irmãos, e glorificado em nós, por nós e através de nós. Amém? Estudando o livro de Mateus, dando continuidade nesse estudo. Nós vamos estudar os evangelhos. E eu dei um título para isso, colocando a palavra em ação. Amém? Em todos os evangelhos o título vai ser esse, colocando a palavra em ação. É claro que é bem um estudo curtinho, mas é o tema central do capítulo é que eu quero compartilhar sempre com vocês. O capítulo 4, ele fala sobre a tentação de Jesus. E é onde Jesus começa o seu ministério, ele começa a pregar a palavra de Deus. E eu quero falar para vocês que no capítulo 4, do versículo 1 ao 10, eu vou, assim, explanar com as minhas palavras, mas é exatamente isso que está escrito no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, amém? É bem curtinho esse capítulo. E aqui ele fala para nós sobre a tentação de Jesus. E Jesus Cristo, irmãos, como um guerreiro poderoso, ele enfrenta o inimigo das nossas almas em combate. Jesus lutou contra Satanás. E ele usou esta arma poderosa, a palavra de Deus na sua boca. Ele proferiu esta palavra como uma arma terrível contra todos os argumentos que Satanás usou ali contra ele no deserto e fez com que o inimigo, sabe, batesse em retirada. E as palavras como uma arma acertaram em cheio, sabe? Esse alvo maligno e maldito que Satanás usou contra Jesus e usa contra você e contra mim. Então, um dos maiores embates de Jesus e o diabo ocorreu bem no início do seu ministério, após ele ter sido batizado. Mas no batismo ele saiu cheio do Espírito Santo, irmãos. E, e esse capítulo aqui registra isso para nós, nos mostra como Jesus enfrentou o inimigo e como você e eu podemos enfrentar Satanás em cada provocação dele, em cada provação, em cada tentação, em cada ataque do inimigo contra nossas vidas e obter vitória completa, assim como Jesus, ele enfrentou essa batalha e conquistou. Nós vemos, irmãos, que após o batismo de Jesus lá no Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele passou 40 dias, irmãos, conta o texto da palavra, orando, jejuando, em comunhão com Deus, buscando em Deus direcionamento, sabe? Divino, se preparando para a obra que ele foi chamado a realizar, enviado aqui na terra para realizar. E durante todo esse período no deserto, Satanás apareceu ali para enfrentá-lo. Nós sabemos, ou melhor, nós não sabemos exatamente como isso ocorreu, mas o certo é que o diabo reconheceu Jesus ali. Diante dele, em forma humana, estava o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que estivera com o Pai, com o Criador, desde o princípio do mundo, né? E assistiu toda a cena que Satanás vivenciou nos céus, quando ele foi expulso dos céus. O diabo sabia que Jesus, irmãos, fora enviado, comissionado por Deus para derrotá-lo. Então, ele tentou de todas as formas deter Jesus, para que Jesus cumprisse o envio do Pai, a vontade do Pai. Jesus sabia quem era Satanás e por isso é que ele estava ali. Sabia que ele, como adversário dele, né? E como ele era mentiroso, enganoso, e que viera para tentá-lo, pecar contra Deus. Não foi algo assim, um encontro casual, não. Jesus não foi apanhado de surpresa ali, ele estava preparado, irmãos. Ele sabia que ele era o Filho de Deus e ele tinha certeza de que fora chamado, enviado por Deus para derrotar Satanás. Então Jesus estava convicto
de que ele havia sido ungido com poder pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. Ele estava ciente de que ele possuía poder, autoridade de Deus, o Todo-Poderoso, e que todo o mundo espiritual, o céu, o apoiava. Até os espíritos imundos eram, sabe, expulsos de diante do Senhor Jesus através da vida de Jesus, né? E Satanás, ele atacou, irmãos, nesse texto do capítulo 4. Não dá para ler tudo. Mateus 4,4 fala que Satanás, ele atacou Jesus 3 vezes, tentando pecar contra o Pai. E todas as vezes Jesus exerceu a sua autoridade, irmão, sobre o diabo, declarando a palavra de Deus. E você e eu temos a mesma autoridade que Jesus teve, ele ortogou a você e a mim. Satanás desafiou Jesus a provar que ele era o Filho de Deus, desafiando-o a transformar pedras em pão. Jesus, porém, respondeu para ele assim: olha, irmãos, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Ele novamente desafiou Jesus para que Jesus se lançasse lá de cima do pináculo do templo, para que os anjos o socorressem, provando assim que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus, mais uma vez, repreendeu Satanás com a palavra de Deus. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 7. E mais uma vez, Satanás, na última tentativa, ele prometeu dar a Jesus todos os reinos do mundo. E se ele se curvasse e o adorasse, Jesus sabia que o diabo era mentiroso e enganador, meus irmãos, e colocou-o em seu devido lugar novamente, repreendendo a Satanás, que se retirou, né? Ele disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore somente o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto e adoração. Irmãos, porque por Jesus ter declarado a palavra de Deus com conhecimento e autoridade, o diabo foi obrigado a fugir da presença do nosso Deus, o Senhor. Eu quero dizer para vocês que nós também não devemos nos surpreender quando a tentação vier. Satanás, ele procurou tentar Jesus e procura fazer o mesmo com você e comigo. E eu quero fazer uma pergunta a vocês: como é que você e eu temos reagido às tentações? Todas as vezes que Jesus foi tentado, irmãos, ele repreendeu o inimigo das nossas almas com a palavra de Deus, de Mateus 4, do verso 1 ao 11, que está escrito isso que eu falei com as minhas palavras a vocês. Então nós temos que ser diligentes em estudar a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, para que eu e você também saibamos qual atitude tomar diante das tentações que nos sobrevêm, como resistir e vencer as tentações quando ela vier sobre nós. Essa é a palavra que eu deixo para vocês, que está escrita no capítulo 4 de Mateus, meus irmãos. Vamos resistir com a palavra de Deus, a exemplo de Jesus, que usou esta arma poderosa para expulsar Satanás naquele momento onde ele havia sido levado pelo Espírito. Não foi Satanás que o levou, não. Não foi Jesus que foi até lá, não. Não, queridos. A palavra nos ensina que ele foi levado como um guerreiro poderoso para enfrentar o inimigo das nossas almas pelo Espírito. E ele pôde vencer o maligno e vencer por nós também naquela cruz. Capítulo 4 fala da tentação de Jesus e fala sobre o começo do ministério de Jesus Cristo, né? E nós também vemos no capítulo 4, onde Jesus chama os seus primeiros discípulos e Jesus ensina o povo e cura os doentes no nome de Jesus. Queridos, nós não somos livres em nós mesmos.
de forma alguma. Nós somos livres em Jesus Cristo. Só nele você e eu podemos ser livres de toda malignidade, de toda tentação. Coloque a palavra de Deus em ação na sua vida. Use a palavra de Deus como uma arma poderosa contra todos os artimanhas do maligno, em nome de Jesus. Fique com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Tenha uma terça-feira muito abençoada por Deus, amém? E use da palavra de Deus como uma arma que Deus deu a você e a mim, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.